resposta. Ele mora entre nós e tem a paz. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Quarta-feira, 14 de abril de 2021, Via Sacra da Ressurreição, oitava estação. O ressuscitado aparece a Tomé. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Páscoa remites o mundo. Estamos aqui numa das capelas do Santuário da Paz, aqui é a capela de Santa Maria Madalena. E aqui vamos meditar a oitava estação desta Via Sacra da Ressurreição. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Irmãos e irmãs, amigas e amigos, a alegria da Páscoa permanece conosco, iluminados por Cristo. Somos, pois, novas criaturas, as coisas antigas já se passaram. Somos o povo santo, nascido da cruz e da ressurreição. Alimentemos, pois, nossa fé e nossa esperança na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Pai, pela ressurreição do vosso Filho, confirmai nossa fé e a nossa esperança na vida mais forte do que a morte. Fazei que não nos deixemos vencer pela tristeza e pelo medo, mas colaboremos na construção de um mundo novo, dom do vosso amor e do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Evangelho de São João, capítulo 20, versos 24 a 29. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram a ele: Vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo, e dessa vez Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me fundamento hoje nessa meditação da oitava estação da Via Sacra da Ressurreição, neste livro de Alberto Maggi, A Loucura de Deus, Evangelho de João, e também no livro de Lúcio Casula, aliás, é uma coleção sobre a teologia do Papa Francisco. E nesse livro, Lúcio Casula aprofunda os rostos, gestos e lugares sobre a cristologia do Papa Francisco. Caros amigos e irmãos, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo representam, de certa forma, o fracasso de Jesus. Ele morre como um derrotado. Foi um fracasso histórico, vivido na carne. Trata-se de um fracasso que não pode ser dissimulado, nem sequer com certas interpretações comuns nas elites eclesiásticas, pois parecem não muito convictos de que Jesus, o Cristo, esteja vivo com o seu corpo, esteja ressuscitado. No máximo aceitam uma ressurreição espiritualista, porque negam muitas vezes a carne de Cristo, não aceitando o seu fracasso. A paixão e morte de Jesus não foram ficção. Somente aceitando o fracasso da cruz na carne é possível chegar ao Pai. É preciso participar com a própria carne a paixão da carne de Cristo, para participar também
na sua ressurreição e glorificação. Gosto muito quando o padre Júlio Lancelotti fala que ele decidiu, pela teologia do fracasso, decidiu ficar do lado dos fracassados. E esse é o lado de Jesus, o lado dos fracassados, lado este que possibilita a ressurreição. Um segundo ponto, nós estamos aqui nessa capela dedicada a Maria Madalena e estamos falando sobre São Tomé. E o segundo ponto, é necessário dizer aqui que o encontro com Jesus é um encontro pessoal. Não pode ser entendido nem vivido como se fosse uma ideia ou uma filosofia ou somente numa dimensão intimista, mas no sentido real e concreto. O Papa Francisco, no início da exortação apostólica à alegria do Evangelho, ele cita o Papa Bento XVI dizendo: "Não me cansarei de repetir essas palavras de Bento XVI. Ao início do ser cristão não há uma decisão ética, não há uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, o encontro com uma pessoa que dá vida à nossa vida, um novo horizonte, e dessa forma dá à vida o rumo definitivo." Tomé é convidado a passar para essa nova relação com Jesus. Vê o corpo de Jesus, não toca. Madalena quis tocá-lo, Jesus disse: "Agora me apresento ao Pai." Nós somos convidados também a passar dessa relação sensorial do Jesus histórico de Nazaré para a relação, eu diria, histórica com o ressuscitado, sem deixar de considerar a sua carne. E aqui vem a figura de Tomé, e aqui eu pego esse livro do Alberto Maggi, que fala no finalzinho sobre Tomé. Um dos discípulos não estava em casa refugiado. Vocês lembram que estavam todos com medo. Tomé não estava lá por medo. Ele não receia ter a mesma sorte de Jesus. E é o único que se entendia disposto a morrer com Jesus. Isso já aparece no capítulo 11 de São João. Por essa sua sintonia com o Mestre, ele foi chamado de gêmeo, em grego Dídimo, e é para São João, depois de Simão Pedro, o discípulo sem dúvida alguma mais importante, a ponto de ser nomeado por João 2 vezes no seu Evangelho. Tomé é definido nos textos apócrifos também como irmão gêmeo de Cristo, no livro de São Tomé, Atos de São Tomé, capítulo 39. Pertence a Tomé a mais alta confissão de fé encontrada nos Evangelhos. Nós acabamos de ouvir: "Meu Senhor e meu Deus." Pela primeira vez no Evangelho, Jesus é reconhecido como Deus, segundo aquilo que o Cristo dissera: "Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou." Eu sou aparece no Êxodo como o nome de Deus. A constatação de Tomé foi sofrida, foi dramática. Ausente do encontro com Jesus, com a comunidade, ele crê naquilo que lhe dizem seus companheiros, mas grita a sua desesperada necessidade de ver Jesus. "Se eu não ver em suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o dedo no sinal dos pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei." Mas a seguir, quando Cristo se mostra a ele evita pôr o dedo no sinal dos pregos e a mão no lado, prorrompe no reconhecimento da plena condição divina de Jesus como o Mestre havia garantido. "Quem me viu, viu o Pai." Tomé quis ver, não tocar, para crer. Mas Jesus, proclamando: "Bem-aventurados aqueles que sem terem visto acreditam", anuncia que a situação dos que creem de qualquer tempo não só não será inferior à dos discípulos aos quais ele apareceu, mas será superior, porque todos os que forem capazes de acreditar sem necessidade de ver são proclamados bem-aventurados, diferentemente daqueles que acreditam porque viram. Um bom dia a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filho, a palavra se fez carne e assumiu nosso
Cristo é meu corpo, é meu sangue, tomai todos bebei. Como eu fiz, aprendei, o amor se entrega. Vossa vida entregai se o pão comeis. Vinde e vede, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Vive a igreja da Santa Eucaristia, que é a fonte, a meta da missão. Fonte de onde ela aure sua força, culminância da evangelização. Onde dois e outros mais estão reunidos, em meu nome entre eles estarei. Até o fim eu estou sempre convosco, até o fim eu jamais vos deixarei.